tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e à evolução. Estudante, aluno do ensino médio, nós estamos com aproximadamente 20, 21 ou 22 aulas de Química, Física e Matemática publicadas em nosso canal. Eu gostaria de ressaltar para você que está começando a sua maratona de estudo, está no primeiro ano, segundo ano do ensino médio e quer ter uma preparação legal para o vestibular ou até mesmo para as provas de escola e quer aprender corretamente os conteúdos, nós organizamos as nossas aulas por números. Então, aula 1, aula 2, aula 3, de tal forma que em todas as nossas pastas, você assistindo a aula 1, ela serve de suporte para você assistir a aula 2, tá certo? Tanto em Química, Física e Matemática, nós temos aula de exercícios de revisão. Essas aulas de exercícios de revisão, é importante você estar assistindo para que você possa estar desenvolvendo, né, mecanismos de resolução de exercício, porque muitas vezes no vestibular, na maioria dos casos, né, no vestibular vai cair exercício, então na maioria dos casos o aluno ele ignora, né, certas passagens dentro da resolução do exercício e acaba errando. Então, ao assistir a primeira aula, vai para a aula 2, aula 3, e todas as nossas aulas estão com discussões minuciosas de axiomas, definições, né? Todas as teorias de física e uma discussão contextualizada sobre todos os assuntos, tá certo? Então as nossas aulas são organizadas para você aprender mesmo. Nós não ficamos aqui cronometrando o tempo, temos que fazer aulas rápidas, curtas de 10, 15 minutos, não. Nós queremos fazer uma discussão do conteúdo como ele é. E para isso, o aluno que está num estágio muito avançado e acha que as nossas aulas não servem por conta disso, paciência. Mas essas aulas foram criadas pensando na dificuldade do aluno do ensino médio. Quais são as maiores dificuldades que o aluno tem do ensino médio hoje tem em física, em matemática, em química? Foi pensando nessas dificuldades que nós criamos o nosso canal para poder produzir esse mecanismo de aula, com discussões, com bate-papo sobre teorias da física, da química, da matemática. Tá certo? Bom, gostaria que se inscrevesse no nosso canal, dê um like aos nossos vídeos. Nós estamos com uma pasta, tá? Com dicas de estudo poderosíssimas, validada pelos maiores neurocientistas do Brasil e do mundo, que serve para todas as pessoas, de todas as idades. Não são dicas prontas que servem só para o Joaquim, para o João ou para a Maria. Serve para todas as pessoas que têm cérebros pensantes, a não ser que você for uma pessoa que tem uma doença degenerativa. Aí nós não podemos te ajudar, porque aí é um problema da medicina. Mas você que é estudante, que quer melhorar sua capacidade de ensino-aprendizagem, quer potencializar o seu cérebro para aprender mais e melhor, essa é a oportunidade, tá certo? Nós estamos publicando de 15 em 15 dias em nossas pastas de desenvolvimento pessoal, conteúdos relacionados sobre esse assunto. Eu vou... de minha autoria, serão 150 videoaulas e, se tudo correr bem, né, as forças do universo permitir, até o final desse ano, começo de 2020, eu vou concluir essas 150 videoaulas. 50 videoaulas de matemática, 50 videoaulas de química, 50 videoaulas de física. Fechando isso aí, a gente vai partir para uma próxima etapa do nosso trabalho e investindo em mais ferramentas aí para que possamos melhorar. Ok? Hoje nós vamos fazer a nossa aula de física, lançamento horizontal. Nós fizemos a aula de vetores, né? Todas as aulas passadas. Terminamos o assunto de vetores falando dos vetores da base canônica. E esse assunto, para o aluno poder, né, desenvolver ele bem, ele tem que ter um conhecimento de vetores, tá certo? Sem esse conhecimento sem esse conhecimento de vetores, né, inicial de vetores, ele não vai conseguir desenvolver bem esse conteúdo, correto? E tem caído muito nos vestibulares aí, hein, alunos? Principalmente segunda fase da Unesp e FUVEST, esse tipo de lançamento, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é que existe um princípio, princípio da independência dos movimentos simultâneos. Se eu colocar um barco, certo, sobre a água, e empurrar ele sobre a água, ele ir velejando sobre a água bem devagarinho, ele tem apenas um movimento retilíneo, né, numa curta distância de espaço. Lembra que nós estávamos falando do espaço vetorial? Numa curta distância de espaço, ele vai ter um movimento retilíneo. Mas se eu considerar, né,
que a Terra é redonda, e eu colocar num espaço de 1000 metros, esse barco já não vai ter um movimento retilíneo, porque a Terra é redonda, né? Então, numa longa distância, ele vai fazer uma curva. Tanto é que ele some no horizonte, né? Ele some no horizonte exatamente porque a Terra é redonda. Então, eu vou ter apenas um movimento retilíneo, correto? Quando a gente fala do princípio da independência dos movimentos, nós estamos falando de um objeto que vai ser lançado de uma altura h. Então, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Você joga uma pedra, ele vai fazer esse movimento. Ele vai cair e vai avançar ao mesmo tempo. Então, você tem dois movimentos aí. Um de avanço e o outro de queda, tá certo? E esses dois movimentos, eles são independentes um do outro. Eles ocorrem simultaneamente, tá? Com suas velocidades, mas de forma independente. Uma velocidade não influencia na outra, tá certo? Correto? Agora, ambas as velocidades influenciam no vetor velocidade. Isso é fato, tá certo? Mas ambos os movimentos ocorrem de forma simultânea, de forma independente. Vamos lá. O princípio, ó, se um corpo apresenta um movimento, ou seja, em duas dimensões, né? No caso aqui é duas dimensões, né? Comprimento e largura, ou ao mesmo tempo espaço, né? Alcance e altura, tá certo? Então, movimento composto. Cada um dos movimentos se realiza como se os demais não existissem e no mesmo intervalo de tempo. Então, né, esses dois movimentos vão ocorrer simultaneamente no mesmo intervalo de tempo e ocorre como se cada um não existisse. Bom, alunos, aqui, ó, eu vou jogar uma pedra de uma altura, né? Lembrando vocês que esse H aqui, eu vou colocar uma legendinha aqui, ó. Esse H aqui é a minha altura, né? Vamos tratar o H como altura. E eu vou jogar essa pedra aqui, eu vou lançar ela com uma velocidade horizontal, sempre assim. Então, essa velocidade horizontal, eu vou chamar ela de velocidade inicial x, né? Ô, professor, o que é o VOX? O VOX é a componente horizontal da velocidade, né? Do vetor velocidade. Então, aqui, ó, escrever meia componente horizontal do vetor velocidade. Pronto, maravilha. Certo? Componente horizontal do vetor velocidade. Conforme essa pedra cai, né, ela vai formar uma trajetória aqui meio que parabólica, né? Ela vai ter essa trajetória parabólica aqui, correto? Esse VOX aqui, ao qual foi lançado, ele continua, né, atuando, componente horizontal atuando sobre a pedra. Entretanto, quando ela sai desse ponto de apoio aqui em cima, aqui, ó, pode ser uma mesa, um barranco, né, a altura de um prédio, ela desenvolve uma velocidade para baixo, que eu chamo de VY, tá certo? Alunos, esse VO aqui, eu coloquei VO para entender que é uma velocidade inicial, tá? Só para você entender que é uma velocidade inicial, mas ela se mantém constante, daqui a pouco vocês vão saber por quê, correto? Então esse VY aqui, ó, vou colocar aqui, bom, todo mundo sabe que aqui é plano, né? Deixa eu colocar aqui, todo mundo sabe que aqui é o plano, eu vou escrever mais para cá, ó, tá aqui, alunos. Então, o VY, olha lá, é a componente vertical do vetor velocidade. Então, componente vertical do vetor velocidade. Maravilha, tá aqui. VY, componente do vetor velocidade. Só que acontece o seguinte, no plano vertical, nós temos um movimento de queda livre, certo? No plano horizontal, ó, no movimento horizontal, nós temos um movimento de avanço,
com uma velocidade constante. Por quê? Porque eu não tenho aceleração, a não ser que eu esteja lançando um foguete, tá? Um míssil que acelera e a tendência da gravidade, se eu lançar um míssil numa aceleração, correto? Aí eu vou ter um movimento horizontal como um movimento com aceleração, um movimento uniformemente variado. Mas os exercícios que nós vamos trabalhar aqui em nível de ensino médio não trata disso, correto? Então, aqui o movimento horizontal, ele é movimento uniforme, ele não tem aceleração. Eu coloquei VO aqui exatamente porque ele sai com uma velocidade inicial. E essa velocidade inicial sempre é horizontal, tá certo? E ele vai descendo em qualquer ponto da trajetória, ó, ele sempre vai ter duas componentes para velocidade. Sempre o VOx, né? E o VY, né? Só que o VY, ele sofre variação, porque ele está sobre a ação da gravidade, correto? Então aqui, ó, queda livre, movimento vertical sobre a ação exclusiva da gravidade. Trata-se de um movimento uniformemente variado. Olha lá, movimento horizontal é o movimento uniforme, pois não existe nenhuma aceleração na direção horizontal. Então nós desconsideramos, né, aceleração. Ô, Luiz Caio, mas pode ter, alunos, movimentos em que eu lanço um objeto com uma aceleração constante e na horizontal tem um movimento uniformemente variado. O que nós estamos tratando aqui é de um lançamento em que o movimento horizontal é uniforme, sem aceleração. Ok? Bom, então, baseado nisso, a gente já pode escrever equações do movimento, né? Então, por exemplo, como esse aqui está em queda livre, a equação do movimento, S é igual a SO, lembra? Movimento uniformemente variado, AT ao quadrado sobre 2. Não é verdade? Como ele está sobre a ação da gravidade, essa aceleração aqui tem que ser a aceleração da gravidade. Correto? Eu posso considerar esse H aqui como sendo altura, ó. Eu posso considerar esse H como sendo altura. Eu posso considerar que ele pode partir de um espaço inicial lá em cima, 0. E quando chegar aqui embaixo ele tem o espaço final. Ou eu posso, né, também desdenhar aí que o plano aqui é 0 e lá em cima é inicial. Isso depende da situação, da circunstância do movimento, tá? Mas nós podemos dizer o seguinte: velocidade vertical lá em cima é 0, porque ele vai começar a cair a partir de uma velocidade 0, concorda? Então isso aqui para mim é 0, correto? Eu posso considerar, né, partindo do repouso, o espaço inicial igual a 0 também. Aí ele cai de uma altura. Então, a minha aceleração sendo gravidade igual a 10, olha lá, ó, eu tenho o H GT, aí vai depender da aceleração da gravidade, o que você acha, tá? Se ela pode ser 9,8, 10, pode ser na Lua, 1,6, tá certo? Aí vai depender do contexto do exercício. Aqui, eu fazendo o algebrismo aqui da forma, passando 2 multiplicando o G dividindo, eu vou ter o tempo de queda como sendo 2 vezes H sobre G. Correto? Ó. 2 vezes H sobre G. Esse 2 aqui tá meio feioso aqui. Pera aí, deixa eu apagar alunos aqui. Vamos lá. 2 vezes H sobre G. Esse é o tempo de queda, ó, passei o 2 multiplicando, o G dividindo, esse 2 vem com forma de raiz, beleza. Qual que é o tempo de queda? Suponhamos que ele esteja numa altura de 80 metros, 2 vezes 80, 160, dividido por 10 da gravidade, dá 16, suponhamos que a gravidade seja 10, a raiz quadrada de 16 é 4, ele demora 4 segundos para cair, tá certo? Não precisa de fórmula para fazer isso, basta você fazer aqui, ó, 2 vezes 80, 160, dividir por 10, 16, né? E aí a raiz quadrada de 16 é 4. Multiplica a altura por 2, divide pela gravidade e extrai a raiz quadrada do resultado. Pronto, fechou. Você consegue calcular a altura de qualquer objeto, né, em queda livre. Correto? Então isso aqui é uma fórmula resumida. Agora, ele pode dizer, tá, que eu estou supondo uma velocidade inicial Vy igual a 0, tá? Velocidade de queda igual a 0.
e estou adotando a gravidade, a altura inicial lá como sendo zero, né? E a final ao chegar aqui no chão. Correto? Ok? Maravilha, né? Beleza. Já o movimento horizontal, né, uniforme, ele é uniforme, o movimento horizontal. Então, eu vou trabalhar com a equação horária do movimento uniforme, ó, V vezes T, certo? Que no caso, aqui, ó, vamos fazer uma ilustração aqui, ó. Eu vou jogar o objeto, ele vai cair numa altura, numa distância D aqui, ó, certo? Essa distância D é igual ao alcance. É muito comum ele perguntar o alcance. Aí, porque muda a palavra, o aluno já... Ai, professor, o que é o alcance? É a distância que ele pega daqui até aqui, ó, onde ele cai. Tá certo? Do ponto onde ele foi lançado, na horizontal, até o ponto em que ele cai. E aí, eu posso considerar isso aqui como sendo zero, mais VOX vezes T. Velocidade inicial, ela é constante, então ela não vai mudar, ó. Esse VOX aqui, ele não vai mudar, correto? Então, a minha distância, o meu alcance aí, né, vocês que gostam de fórmulas prontas, né, distância, ela saiu desse movimento uniforme, então VOX vezes T. Então se eu lanço ele com uma velocidade de 10, ele demora 10 segundos para cair, que é esse tempo aqui, é o mesmo 10 segundos que ele demora para avançar, os tempos são iguais, aqui está dizendo, no mesmo intervalo de tempo ocorrem os movimentos simultâneos. Então aqui o tempo é igual. Então eu calculando esse aqui, substituo aqui, né? Vamos supor, demorou 4 segundos, né? Para cair. Saiu com a velocidade 10. 10 vezes 4, 40 metros de alcance. Entendeu, alunos? Entendeu? Eu posso usar, tá? A velocidade. Professor, então quer dizer que no movimento de queda livre ali, eu posso usar, né? No queda livre, eu posso usar a equação horária da velocidade, Vy igual a VOY mais aceleração da gravidade vezes T? Sim. Trata o Vy como zero, que ele foi lançado, então o VOY, né, inicial, é igual a G vezes T. Isso aqui é uma equação. Como a composição das velocidades é vetorial, certo? Eu tenho aqui um vetor resultante velocidade, alunos. Correto? Um vetor resultante velocidade, vetor resultante velocidade. Isso, né, fazendo a composição dos vetores aí, trazendo para cá, fechando aqui o quadradinho para o paralelograma, eu posso escrever esse vetor resultante como um módulo, né, do vetor resultante, como sendo o teorema de Pitágoras aí, das duas velocidades, certo? Tá aqui, correto? Colocando as duas velocidades lá, né, em composição vetorial, calculando o módulo da resultante. Ok, alunos? Maravilha? Presta atenção que no exercício ele vai estar perguntando o seguinte: calcule o módulo da velocidade com que o corpo chega ao chão. Esse módulo da velocidade é a velocidade resultante, não é Vx e Vy. Porque quando ele falar as outras velocidades, ele vai pedir o módulo da componente horizontal, o módulo da componente vertical, ele vai estar diferenciando isso para você. Tá certo? Então, não temos nada de novo nesse tipo de movimento. É o mesmo movimento uniformemente variado, as equações são a mesma. Então quer dizer, Luiz Caio, que eu posso usar Torricelli aqui também, né? Um exemplo, Vy ao quadrado igual a VOY ao quadrado mais 2 vezes G vezes o ΔS. Sim, isso aqui vai a zero, né? E aí o meu Vy ao quadrado vai ficar 2GH, né? 2GH, não tem nada de novo aqui. H é altura por causa do ΔS, G é gravidade, né? Porque aqui a aceleração é da gravidade e esse Vy aqui é igual a zero, tranquilo, correto? Então agora nós vamos fazer 2 exercícios básicos para você pegar. Próxima aula de física nós vamos trazer movimento oblíquo, correto? E aí nós fechamos com
uma aula de exercício aí, de revisão aí de vetores, juntamente com esse lançamento aí, tá certo? Vamos lá? Então, vamos resolver o primeiro exercício e a aplicação dos conceitos, né? Não tem nada de diferente daquilo que a gente viu até agora de cinemática. Movimento uniformemente variado. É que às vezes, né, o aluno vê uma letrinha diferente na fórmula, a gente troca o S por H, a aceleração por G, ele acha que está tendo coisas, né, outros conceitos da física sendo aplicados, e não é verdade, tá certo? Então vamos lá, ó. Um avião voa horizontalmente a 2.000 metros de altura com velocidade de 250 metros por segundo, no instante que abandona um pacote. Adote gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a ação do ar. Determine tempo de queda. Alunos, eu costumo, né, falar para os meus alunos, sempre quando eles estão, os meus alunos presenciais, sempre quando eles estão diante de problemas de física, de matemática, para eles grifarem os números, ó. Porque quando eles grifam, vem aquela pergunta no cérebro, mas o que é isso? Certo? Porque o aluno vai lendo assim, né, não entende. Velocidade 250 metros, mas que velocidade que é? Se ele está voando horizontalmente, essa velocidade é a nossa velocidade inicial Vx. Não é verdade? Olha lá, ó, 250 metros. Correto? Aí ele vai abandonar o pacote. Então, se a gente for fazer uma ilustraçãozinha aqui, ó, imagina que essa seta aqui é um avião, correto? E ela vai liberar um pacote aqui, ó, correto? Ele vai liberar um pacote aqui, certo? Quando essa seta estiver nessa posição, o pacote vai estar mais ou menos numa posição, uma certa distância, né, do avião, porque ele cai em queda livre. Sempre o rumo do avião, tá? Porque a gente sabe que ele não vai passar, ele mantém a velocidade constante, correto? E quando ele estiver mais ou menos aqui, ele já vai ter caído mais um outro pouco. Então, a trajetória é sempre uma trajetória meio que curva, uma parábola aí, né? Nesse caso, né, a gente sabe que a velocidade de queda dele, Vy, é igual a zero, então não precisa nem colocar, correto? Isso aqui é só para a gente fazer uma análise, né, discutir a forma como esse objeto cai. Isso tem caído nas provas do Enem como ilustração. A prova do Enem é rica em gráficos, tabelas e ilustrações. Ela não mede conhecimento, muitas vezes, né? Assim, em determinadas circunstâncias da física, ela quer saber se o aluno entendeu os conceitos, se o aluno sabe entender as ilustrações desses conceitos, tá certo? Às vezes ela não cobra fórmulas prontas, correto? E é bom que a gente faça essa discussão, ó. Então ela vai cair, quando esse avião tiver um pouco mais avançado, né? A tendência desse pacote é estar bem mais abaixo aqui, ó, e essa curva ficar cada vez mais acentuada. Entenderam, alunos? Maravilha, né? Ele que é o tempo de queda. Eu disse para vocês que a gente sempre parte da equação horária dos espaços. Ó, sempre parte da equação do horário dos espaços. Ele está a 2.000 metros de altura, então eu posso considerar o espaço inicial dele como sendo zero, e no momento em que ele chegar aqui embaixo, eu vou considerar o S igual a 2.000, correto? Saindo verticalmente do repouso, isso aqui é zero. Então eu já posso escrever aqui, ó, H é igual a GT ao quadrado sobre 2. Lembra que no algebrismo de fórmulas aí, eu teria que o tempo de queda é a raiz quadrada de 2H sobre G? Lembram? Maravilha, né? Então, tempo de queda, 2 vezes 2.000 dividido por 10. 2.000 vezes 2, 4.000, dividido por 10, 400. A raiz de 400 é 20 segundos. Então, ele demora 20 segundos para cair. Aí o aluno fala assim, nossa, fácil, né? Não tenta decorar isso aqui, tá, alunos? Não tenta decorar a fórmula, tá? Sempre começa, à medida que você for fazendo bastante exercício, você vai acabar memorizando. Mas não tenta querer decorar isso. Parte sempre do
termo absoluto. O termo absoluto é o movimento uniforme. O movimento de queda livre é movimento uniforme, certo? Movimento uniformemente variado, melhor. É queda livre. Aceleração da gravidade, correto? Eu considero velocidade inicial como zero, espaço inicial como zero, porque ele vai chegar vai percorrer uma distância, né, vertical de 2 metros, de 2.000 metros de altura, perdão, e a gente vai induzindo essa expressão matemática que ia virar esse conceito de fórmula aqui, raiz quadrada de 2h sobre g. Mas não tenta decorar isso, ok? Item B. Agora, olha só, a distância que o pacote percorre na direção horizontal, desde o lançamento até cair, até o instante em que ele atinge o solo. Olha só que maravilha, imagina que o solo, né? Imagina que o solo seja aqui, né? Vamos pegar aqui, ele iria cair nesse ponto aqui. Vamos trabalhar melhor isso aqui, ó. Vamos usar esses primeiros aqui, ó. Vamos fazer de conta que ele começaria a cair daqui, certo? Então, a hora que o avião estivesse aqui, ó, aqui ele já, certo? Partindo dali, da linha do abandono, tá? Vamos fazer um negocinho mais bem feito aqui, alunos. Ó, aqui, aqui e aqui, certo? Essa linha aqui. Então, né? Essa aqui seria a distância do ponto aonde ele liberou lá em cima, da onde ele vai cair. Uma ilustração grosseira aí, certo? Correto? A nossa curva não tá parecendo uma reta, hein? Não tá bem acentuada. Então, pera aí, deixa eu ajeitar isso aqui, ó. Ó, agora sim, aí, pronto, ficou mais bonito. Sempre com as velocidades, né, ó, VOX e VY. E nós temos aqui o vetor velocidade, que é a resultante das duas. Maravilha. Bom, o movimento horizontal, a distância que ele quer é movimento horizontal, movimento uniforme. S igual a SO mais V vezes T, VOX, né? Vezes T. Considere isso aqui como marco zero e a distância onde ele vai cair, a distância total. Então, S é zero de espaço inicial, mais, qual que é a velocidade dele? 250 vezes T. Quem é meu T? O meu tempo de queda. O tempo que ele demora para cair é o tempo que ele atinge essa distância. Então, vezes 20. Isso vai me dar 5.000 metros de distância. Maravilha, não? Fácil, né? Preciso, organizado, maravilha. O item C, ele pede para calcular o módulo da velocidade do pacote ao atingir o solo. Veja bem, ele quer a velocidade vetorial, tá? Não é a velocidade Vx ou Vy, é a velocidade vetorial, é isso que você entende, quando ele pede o módulo da velocidade, correto? Porque se ele pedir o módulo do Vy, ele vai dizer, ó, quero o componente vertical da velocidade ao atingir o solo, quero o componente horizontal da velocidade ao atingir o solo, correto? Então, eu vou usar, bom, como eu tenho o componente horizontal, que é o Vx, eu preciso achar o Vy, né? Então, o Vy vai ser igual a quem? VOY mais A vezes T. Isso usando a equação do movimento uniformemente variado, que é o movimento de queda livre. Isso aqui é zero, alunos, porque ele é abandonado lá de cima do avião, né? Ele é abandonado, então a velocidade vertical inicial dele é zero. Então eu vou ficar com VY igual a G vezes T, porque a aceleração é da gravidade. Ela vale 10, o tempo de queda foi 20, alunos. Então eu vou ter 200 metros por segundo de velocidade. E agora, professor? Agora eu vou calcular o módulo da resultante. Módulo da resultante ao quadrado é o módulo de VOX ao quadrado mais o módulo de VY ao quadrado. Alunos, ó, módulo de VR ao quadrado é 250, no caso aqui é Vx, né? Então é 200 ao quadrado mais 250 ao quadrado. Isso aqui, alunos, ó, módulo de VR, vai ser a raiz quadrada de 102.500. Extrai essa raiz aí, pode fazer na calculadora, tá? Vou deixar aqui dentro, metros por segundo. Maravilha. Você pode fazer pela forma fatorada, deixar
acho que 200 raiz de alguma coisa, enfim, vê o que você acha melhor, mas pode extrair na calculadora e colocar, esse é o resultado. Não vamos fazer essa continha aqui, porque nosso objetivo não é esse. Entenderam, alunos? Agora eu vou fazer um novo exercício, né? Mais ou menos assim, um pouquinho mais sofisticado, mas com a mesma cara desse para você reforçar esse assunto. Vamos lá? Nós vamos trabalhar no mesmo procedimento, com algumas diferenças peculiares aí do exercício anterior, tá? Vamos lá. Uma bolinha rola com velocidade de módulo constante V igual a 5 metros por segundo sobre uma mesa horizontal de altura h 1,5 e com essa velocidade ela abandona a borda de uma mesa, certo? Adote gravidade igual a 10. Então vamos de novo. Uma bolinha rola com velocidade de módulo constante V igual a 5 metros por segundo sobre uma mesa horizontal de altura 1,25 metros. Com essa velocidade, ela abandona a borda de uma mesa, certo? Letra A. Desenhe a trajetória da bolinha ao abandonar a mesa. Alunos, Enem tem caído muitas ilustrações, setinha para lá, setinha para cá, desenho disso, e você tem que ter a percepção, né, da figura para poder, num caso desse aqui, atuar, né, colocar os conceitos em prática através da percepção da ilustração, os conceitos de física em prática. Então, tipo, a gente pode fazer um desenho aqui bem simples, né, para representar uma mesa aqui. Isso aqui é minha altura H, né? De essa altura aqui ela tem aproximadamente 1,25 metros. E essa bolinha ela vai, como eu tinha dito para vocês, que ela vai fazer uma trajetória, né? Ó, ela vem com uma velocidade VOx, né? E ela vai fazer uma trajetória totalmente parabólica aqui, ó. Olha lá, ó. Essa seria a trajetória da bolinha, correto? Em todos os seus pontos, essa bolinha vai ter uma velocidade horizontal Vx e uma velocidade vertical Vy com o vetor resultante. É uma trajetória parabólica. Isso tem aparecido, né, nos exercícios vestibular do Enem e os alunos têm errado por não saber conceito. O aluno às vezes sabe calcular, sabe fazer conta, mas na hora de perceber as coisas ele não consegue fazer, ele fica confuso, tá certo? E bons alunos, viu? Não é pensar que é coisa de aluno assim que, né, tem um conhecimento abaixo do básico, não é não. Bons alunos estão passando por isso. Tá aí, ó. Essa é a ilustração aí que demonstra. Item B. Em quanto tempo a bolinha chega ao solo? Aí o aluno, professor, não decorei aquela fórmula. De novo, tempo de queda. Nós vamos trabalhar com o quê? Movimento vertical de queda livre. Movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado, equação do tempo básico, é essa aqui, ó. S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Não decorei essa fórmula. Se não decorou, vai ter que refazer os exercícios das aulas anteriores. Aqui a gente adota zero, porque é abandonada. Aqui também zero. Então nós vamos ter o quê? Uma altura H, G da gravidade, T ao quadrado sobre 2. Olha lá, ó. Fazendo algebrismo, raiz quadrada de 2H sobre a gravidade. Vamos lá. E agora? Quanto que é a minha altura? 1,25. Então eu vou ficar com 2 vezes 1,25 dividido por 10, né? Colocando as continhas aí. 2 vezes 1,25, 2,5, dividido por 10, 0,25. Ela vai demorar 0,5 segundos para cair da mesa. 0,5 segundos, né? Para atingir o solo. Muitas vezes eu vi um exercício de fundamentos de física lá, vestibular da UEM, né? Uma questão, ele perguntando, né? A respeito, era um vestibular de somatória, e dizendo, olha, se essa bolinha, o conceito era mais ou menos o seguinte, se essa bolinha fosse abandonada, ao invés dela vir rolando já, ela demoraria um tempo maior ou menor para atingir a distância? Se ela fosse abandonada aqui, ó, e caísse, só cair, ao invés de vir rolando e atingir uma distância,
ela demoraria um tempo maior ou menor? Aí o aluno pensa, não, mas ela vai fazer toda essa coisa aqui, ela vai demorar mais, né? Não, alunos. Para cair, o tempo que ela cai aqui e o tempo que ela rola e cai nesse instante é o mesmo, porque o movimento vertical é igual para os dois. Eu posso jogar duas bolas, tá? Abandonar duas bolas. Uma eu jogo rolando e a outra ao mesmo tempo, a hora que sair daqui da mesa, eu solto. No momento em que as duas atingem o solo simultaneamente ao mesmo tempo. Lembra do princípio da independência dos movimentos? A gente falou simultaneamente, elas caem, vão bater aqui, ó, no mesmo instante, porque o movimento de queda livre é um movimento uniformemente variado para as duas, e as duas estão sob a aceleração da gravidade G. Deixa eu fechar a pernita do G aqui. Ok? Maravilha, alunos. Entenderam isso? Agora, esse C aqui, a gente vai ter um pouquinho só de raciocínio. O módulo da velocidade da bolinha na altura de 0,25 metros antes de atingir o solo. Então, ele quer pegar aqui um ponto aqui, ó, onde falta 0,25 metros e quer calcular a velocidade, o módulo da velocidade aí. Esse módulo da velocidade, volto a repetir, é o velocidade vetorial, módulo de VR. Bom, como o VOX é constante, tá? VOX é minha componente horizontal da velocidade, movimento uniforme, ela é constante, correto? Ele abandonou com 5 metros por segundo essa bolinha, então o meu VOX está pronto, 5 metros por segundo, eu preciso calcular o VY. Só que eu tenho que se posicionar, me adequar numa seguinte situação. Ele quer 0,25 metros antes de chegar no chão. Isso significa que ela caiu apenas no nível de 1 metro, correto? Eu tenho que saber a velocidade dela quando ela cai 1 metro de altura. Então, nesse caso, eu vou ter que calcular o tempo de queda para 1 metro. Vamos direto lá na fórmula. Então, vai ser 2 vezes 1 sobre 10, correto? E aí, eu vou ter o tempo de queda, nada mais, né, do que raiz. Vamos fazer um negócio bem caprichado aqui, ó. Raiz de 2 sobre raiz de 10, correto? Racionalizando esses dois, eu vou ter raiz de 20 aqui, ó, raiz de 20 sobre 10 segundos, correto? Então, o meu tempo de queda, a raiz de 20, ela é 4 vezes 5, então ela vai ser 2 raiz de 5 sobre 10. Simplificando, raiz de 5 sobre 5 segundos, esse é meu tempo de queda. Agora eu calculo o VY, né? O VY, olha só, VY é igual a VY mais gravidade, eu vou colocar direto, gravidade vezes o tempo. Isso aqui é zero, lembra? Isso aqui é zero. O que eu tenho? Eu vou ter um VY igual a 10 vezes quem? Vezes raiz de 5 sobre 5. Então, raiz de 5 sobre 5 aqui, fazendo continha. 10 dividido por 5 vai me dar 2 raiz de 5 metros por segundo. Maravilha! Professor, então quer dizer que agora, para eu calcular o tempo das duas velocidades, ficou fácil, correto? Sim, alunos, ficou fácil. Ó, vai ficar módulo de VR ao quadrado é igual a Vx ao quadrado, né? Lembra? Ó, Vx ao quadrado quanto equivale? Vamos fazer diretão aqui. 5 ao quadrado. O módulo da velocidade Vy, 2 raiz de 5 ao quadrado. Correto? Feita essa continha, passa a raiz quadrada para o outro lado. Não vamos fazer. Tá certo que o nosso espaço aqui é curto. E aí você, tirando esse resultado, você tem o valor da velocidade resultante no ponto de 0,25 metros antes de atingir o solo. Alunos, a nossa preocupação aqui é que você aprenda a enxergar isso, a olhar, a observar, a raciocinar, tá certo? Nós não estamos aqui para passar macete, volto a repetir, não estamos aqui para passar macete e nem decoreba. Nós queremos que você saiba o conceito e aplicar, e a aplicabilidade das fórmulas. Eu, quando dou aula de física, às vezes em sistema presencial, já dei, né, em escolas por aí, fui campeão de dar aula de física em escola pública, né, porque falta professor adoidado, e eu
já percorrer, sou trecheiro velho de aula, né, em escola pública, e o aluno, às vezes, a gente está fazendo as aulas lá, em escola particular também, em cursinhos para vestibular, estamos resolvendo um exercício, professor, que fórmula que eu uso para resolver esse exercício? Quando o aluno pergunta isso, é porque o conceito dele da disciplina de física é totalmente abstrato. O que eu quero, está totalmente obsoleto, né? Totalmente fora da realidade, perdão. O que eu quero dizer para você, aluno, é que a fórmula de física, num artigo científico, é a última coisa que é colocado. Primeiro você vai entender o que é movimento uniforme, o que é movimento uniformemente variado, quais são as componentes, né? Velocidade, aceleração, espaço, tempo que estão influindo, se ele está a favor ou contra a trajetória, se o movimento é progressivo, retrógrado, progressivo acelerado, retrógrado retardado, enfim, você vai saber todas as partes teóricas do movimento. Depois vem a equação. Não se preocupe com forma, tenta entender os conceitos teóricos, tá certo? Um forte abraço, próxima aula nós vamos vir quente com lançamento oblíquo, correto? Depois a gente fecha com uma lista de exercícios aí, de 7 exercícios, 5 a 7 exercícios aproximadamente, só de vetores, para que você possa incorporar esses assuntos em sua inteligência cognitiva. Até lá!